Luísa Maria. Direito do consumidor e a crise da autonomia da vontade. Esse é o título do livro lançado pelo promotor de justiça Francisco Hortêncio, que está aqui conosco hoje. Como vai, doutor? Tudo bem, Isa. Me diga uma coisa, a gente pode falar que esse livro trata do superendividamento e da questão do consumo desenfreado das pessoas hoje em dia? É um modelo de vida, né? Hoje nós vivemos sob a égide da sociedade de consumo. As pessoas hoje vivem para consumir. Antigamente, o consumo visava a satisfação de uma necessidade básica. Hoje, o consumo visa a satisfação de um desejo, a satisfação de um capricho, a satisfação de um poder. Então, todo mundo hoje vive para consumir. E o consumo acaba desenfreando um comportamento de competição. E isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para a civilização. Então, paradoxalmente, embora as pessoas busquem o consumo para a satisfação de uma necessidade, para a satisfação de um capricho, de um desejo, de um poder, enfim, para melhorar a qualidade de vida, se isso não tiver um limite de prudência, pode causar o inverso, pode causar um superendividamento e comprometer a qualidade de vida, essa qualidade de vida tão buscada, né, com o ato de consumir. Então hoje é uma loucura, hoje a sociedade civilizada, ou dita civilizada, vive em torno do consumo. Então hoje as economias mundiais, hoje os comportamentos familiares, enfim, o ser humano hoje é um consumidor. E eu digo no livro que consumidor é ser cidadão econômico. Acaba, portanto, o consumidor, a figura humana, sendo vítima do mercado. Um exemplo clássico é a questão dos celulares hoje em dia, né? Sem dúvida. Quando lança um, lança outro, Sem dúvida. não é por necessidade. Não, é o chamado hedonismo. O hedonismo é um comportamento competitivo. Então, se você tem um celular melhor do que o meu, eu vou me sentir inferiorizado porque não tenho um celular tão bom quanto o seu. E isso provoca um comportamento de competição, um comportamento que, se eu não satisfizer aquele desejo, isso é manipulável. O marketing se encarrega de atiçar os desejos e de frustrá-los também. Então, o marketing, por exemplo, de uma indústria de televisão ou de aparelho celular, ela provoca o desejo e, ao mesmo tempo, ela apresenta como solução da satisfação desse desejo o consumo de um produto e de um serviço. E se você não tiver condição de consumir aquele produto, você vai se frustrar. Aí essa loucura de você sempre trocar de carro todo ano porque você vai se sentir um cidadão inferiorizado, sempre você tem que estar com o celular da moda, né? Isso é muito ruim para o momento no qual a civilização, especialmente a civilização ocidental, vive. Doutor Hortêncio, me diga uma coisa, esse estudo, ele trata desse assunto, mas bem lá de trás, né? Bem de anos e séculos, enfim, atrás. Isso. A sociedade de consumo é uma criação humana, né? Nós tivemos nos séculos XVII, nos séculos XVIII, o fim da era do feudalismo, e logo em seguida, após a Revolução Francesa, nós tivemos a eclosão da sociedade industrial. Mas tudo isso tem um referencial teórico por trás, né? Aquele encantamento da razão matematizante iluminista que criou conceitos estáticos para explicar o mundo. E hoje esses conceitos estão em crise, porque eles não conseguem acompanhar o dinamismo das relações sociais no chamado terceiro milênio. Então hoje nós vivemos sob a égide dessa sociedade de consumo que não tem um referencial teórico estável. Então as relações não são lineares, são relações, não é, muito dinâmicas, muito complexas, que fazem com que o ser humano acabe sendo um fantoche diante do mercado, diante das técnicas de marketing de convencimento, que eu digo no livro, que as técnicas de marketing são capazes de convencer, de manipular, melhor dizendo, até o inconsciente coletivo. E me diga uma coisa, como é que fica a questão da legislação, do direito do consumidor em relação a tudo isso? A legislação brasileira decorre de uma sinalização das Nações Unidas de 1963. Então, desde 63, essa legislação do consumidor, ela vem buscando explicar a contento esses fenômenos e trata o consumidor como um ser vulnerável, porque de fato ele é vulnerável. Então, a legislação consumirista, ela vem provocar uma ruptura nos conceitos estáticos de origem iluminista, especialmente contidos no direito civil. Então, a norma consumirista, ela trata o homem na sua especificidade, ela trata o homem como um ser vulnerável. E ela trata o homem, especificamente, como
um sujeito fragilizado, vulnerável, diante desse contexto histórico no qual estamos inseridos, e aí especificamente demonstrando que a manifestação da vontade do consumidor, ela acaba sendo meramente teórica. E se você trouxer para o debate a estrutura de um contrato de adesão, nós sabemos que antigamente o cliente, né, sempre tinha razão, enfim. Havia uma bilateralidade dos pactos. Então, você negociava as cláusulas de um contrato, você negociava como aquele negócio iria ser implementado. Hoje, não. Hoje, nos contratos de adesão, as cláusulas já vêm pré-estabelecidas, né? Se forem contratos por meios eletrônicos, você clica ou não, e aí você não sabe que clicando você está aderindo às condições previamente impostas pelo fornecedor. Ou seja, há uma crise na autonomia da vontade, uma vez que a autonomia da vontade do consumidor hoje consiste simplesmente em aderir à vontade alheia, à vontade previamente formatada num contrato de adesão. Então, a legislação consumerista, ela alberga o tratamento dessas questões, disciplinando a matéria e tratando o consumidor como um ser vulnerável e trazendo proteção a essa figura, né, que é a figura fragilizada diante da sociedade pós-moderna. Quer dizer que a gente pode entender que a legislação hoje atua como um protetor, digamos assim, protege a legislação, digamos assim, poderia proteger o cidadão dessa sociedade, o cidadão consumista frágil. Isso, demonstrando que o consumidor, na verdade, ele é uma criação econômica. O conceito de consumidor é uma criação do direito econômico. Então, a figura humana é muito mais do que isso. O homem não pode ser limitado ao ato de consumir, é um fragmento humano que consome, é a figura humana que consome. O ser humano é muito mais do que um mero consumidor. Então, a legislação, ela busca exatamente trazer a dignidade, resgatar a dignidade, o princípio maior da dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso ser tratado pelo ordenamento jurídico apenas como um número, como alguém que consome, como um alvo do mercado. Então, a norma consumerista, ela visa proteger o consumidor em todos os aspectos, desde do disciplinamento das propagandas, né, dos comerciais, das técnicas do marketing de convencimento, especialmente esses marketings que são essas propagandas que são direcionadas às crianças que são fragilizadas, não têm experiência, enfim. Então, a legislação, ela visa essa proteção integral, desde do disciplinamento das práticas comerciais, a inibição de cláusulas abusivas, a inibição de práticas abusivas, visando proteger o consumidor e evitar que ele se enverede, né, num comportamento de superendividamento e venha a comprometer a sua própria qualidade de vida. Como é que o senhor conseguiria enxergar, então, daqui a alguns anos, essa sociedade hoje, que consome muito, enfim, que compra, não por necessidade, mas por uma autoafirmação? Como é que o senhor enxergaria, então, o futuro dessa sociedade? O futuro não é bom, porque hoje, se a raça humana tivesse o padrão do mercado norte-americano, nós precisaríamos de 3 planetas para poder suprir essas necessidades. Então, é preciso que haja uma conscientização de um consumo sustentável, porque o planeta não consegue atender aos desejos, aos caprichos da humanidade toda. E o consumo é um negócio interessante, porque quando a pessoa há uma doença chamada oniomia, que é exatamente esse ato de consumo compulsivo. Tem gente que tem essa doença que não consegue ficar sem consumir e muitas vezes sem competir também. Então, ou há uma mitigação desse nível de consumo desnecessário. Uma coisa é o consumo necessário à sobrevivência e à melhoria da qualidade de vida. Outra coisa é um consumo desnecessário das pessoas competindo, cada uma querendo ser mais importante do que a outra, com o celular, como você disse, tem que ser o celular do dia, não é? Daqui a um tempo vai ser o celular do minuto, porque vai... Enfim, esse tipo de comportamento ele é ruim. Então, a legislação ela visa trazer esses esclarecimentos, que é um princípio também contido na norma consumerista, que é o princípio da informação. As pessoas têm que compreender que existem coisas mais importantes do que consumir com o sentido de estar competindo com os outros. Ninguém vai ser mais importante porque está com a caneta da moda no bolso, porque está com um relógio caríssimo no bolso, ou porque anda num carro importado, não. Você vai ser a mesma pessoa. Você andando a pé, andando de bicicleta, andando de carro, você é a mesma pessoa. A sua essência não muda.
Mas a indústria ela não faz isso, pelo contrário. A indústria prega que você será mais importante na medida em que você consumir produtos cada vez mais caros. E há indústrias, na verdade, há empresas cujo marketing de convencimento não é satisfazer a demanda, não. Há uma indústria automotiva, que eu não vou citar o nome, que o propósito da indústria é sempre vender um carro a menos do que a capacidade do cliente de comprar. Então vai ter sempre o desejo reprimido, o desejo ali que não é atendido. E desejo é um negócio interessante. Então há uma manipulação, né, dessa cadeia produtiva para que o consumidor possa sempre consumir mais. E se você agregar a isso a chamada obsolescência programada, que é exatamente uma vida útil cada vez mais curta do produto para girar o ciclo econômico, aí é uma loucura. Então a raça humana, a civilização moderna, ela precisa repensar os seus padrões de consumo. O planeta não vai resistir. Doutor, o livro foi lançado recentemente, pode ser encontrado nas principais livrarias? Isso, os livros, as livrarias aqui, algumas livrarias do Shopping Recife, e na internet, através dos sites de diversas livrarias, você pode conseguir esse livro. Doutor Hortêncio, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite.